há uns 100 anos atrás, provavelmente a expectativa de vida devia ser, eu não sei, acho que uns 40 anos, 30 e alguma coisa. E hoje, com o advento de medicina e todo o estilo de vida que a gente tem, mais do que nunca, a gente está durando mais, né? Então, hoje a população ela está envelhecendo, com diminuição ainda de taxa de natalidade. A gente vai enfrentar um mundo em que todos nós seremos mais velhos, mais idosos. E a grande pergunta é, a gente está preparado para isso? Então, hoje o bate-papo é sobre longevidade. Então, como a gente vai se preparar para esse mundo, tanto nós quanto o mundo que a gente está vivendo. Então, vamos lá com o papo hoje. E hoje a gente tem um convidado especial. Bom, obrigado por acompanhar mais esse episódio do Quando Comia o Cérebro de Sócrates. Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio. Estamos aqui com os típicos participantes. Danilo. Típicos participantes. Típicos. Foi sensacional. Não, tá bom, deixa eu começar de novo. Longevos participantes, né? Afinal, o que? Esse episódio aqui, 40 e tanto? Longevos já, poxa. De longa data, né? De longa data. Não, vamos lá, vamos seguir. Segue lá. Esses desgraçados que toda vez que eu venho, esses caras estão aqui, né? Julião, tudo bem contigo, cara? Tudo bem, Danilo. Parlu Soares, tudo bem? Hal. E para acompanhar nosso bate-papo hoje, temos um convidado especial, meu amigo, João. Ele é um médico pneumologista e gosta muito do tema de longevidade, então a gente chamou ele para bater um papo hoje sobre isso. Eu quero aprender um monte, cara. Eu quero daqui 50 anos gravar outro podcast com ele. Eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado, Júlio, aí pelo convite especial. Ouvi alguns episódios, gostei muito e estou feliz de fazer parte um pouquinho da história aqui do podcast de vocês. Gente feliz dura mais, João? No Olha, geral? No geral parece que sim, né? A gente percebe que o bem-estar, que é uma das definições de saúde, pegando aí por esse gancho, né? Hoje a Organização Mundial da Saúde define saúde como bem-estar psico, que aí você pode considerar como um aspecto de felicidade, contentamento, né? Físico, social. E a gente pode acrescentar aí, talvez, o espiritual. Não faz parte da definição deles, mas eu gosto de pensar que a saúde também engloba isso. Então, uma pessoa que tem saúde tem o bem-estar nessas 4 áreas, do meu ponto de vista. Legal. E sabe que recentemente eu estava vendo um documentário sobre as Blue Zones, que você comentou recentemente, que assim, hoje eu acho que é um estudo muito importante nisso, assim, como que... O que faz com que as pessoas elas vivam mais e vivam melhor, com qualidade de vida, né? Ou seja, não só sobrevivam, né? Mas nesse documentário que eu estava vendo, tinha um senhorzinho lá de 90 anos de idade, agachado, de cócoras, assim. Eu falei, cara, eu não consigo agachar desse jeito. E durante a entrevista ali, ele levantava e fazia 1000 coisas ao mesmo tempo ali. Então é interessante isso, assim, que não é essa busca da longevidade não é simplesmente eu quero viver até os 100 anos de idade, né? Mas assim, como eu consigo viver até essa idade, mas com saúde, né? Com qualidade de vida. E essas Blue Zones, até explicando um pouquinho melhor, são regiões no mundo onde se percebeu que um pouquinho fora da curva as pessoas elas viviam por muito mais tempo, né? Então foi estudado alguns locais no Japão, na Itália, nos Estados Unidos. Então e o que se chegou à conclusão disso, né? Vocês viram uma coisa sobre isso? Eu tinha lido, acho que no livro Ikigai, até comentei com o Parlu, né? Acho que no livro Ikigai eles falam dessas Blue Zones também. O Dan Buettner, né, ele trouxe esse primeiro tema como Blue Zones num livro. Ele levantou esses pontos, mas isso trouxe uma reflexão muito forte também nos Estados Unidos, que tem a ver com o que você falou, mas eles trabalham outros 2 temas que são interessantes, que é o Lifespan e o Health Span. O Lifespan tem a ver com o que você iniciou o podcast, né, abrindo, que é a expectativa de vida.
né? Então, durante muito tempo, nós observávamos uma comunidade, um país, e a gente avaliava se a qualidade da saúde daquele país era boa pelo tempo de vida, pelo tempo de expectativa de vida. Literalmente este número, Esse né? número. Então, se a gente olha ainda hoje para alguns países da África, Serra Leoa, talvez, vai ser 37, 40 anos ainda. Então, só por esse dado a gente já sabe que ali está faltando saneamento básico, água potável, vacinação, né? Recursos farmacológicos, segurança. Só que quando a gente olha para comunidades desenvolvidas, principalmente os Estados Unidos, nos últimos anos, se observou que o tempo de vida, o lifespan, a expectativa de vida tem aumentado, mas o tempo de qualidade de vida sem doenças crônicas, sem limitação, tem diminuído. E aí esse tempo de qualidade de vida saudável, passou a ser chamado de health span. Então hoje é um debate, né, em como lidar com esse problema. Porque até o Peter Attia é um dos autores também de livros e tem podcast sobre longevidade. Ele cunhou uma frase que faz sentido, que é o lifespan mais longo com o health span mais curto é uma maldição. É uma maldição. Sim, claro. Não é? Então você tem uma pessoa viver acamada, muito, mas de um jeito sem ruim vida, é uma né? maldição, é né? uma maldição. Então isso traz uma reflexão de como a gente quer ter esse envelhecimento. A gente tem um recurso, tem a tecnologia, a gente pode buscar essa segurança, mas como que a gente vai explorar esses anos a mais de vida, que tem menos vida, né? Talvez a gente queira acrescentar mais vida aos anos que nós teremos. Sim. Por exemplo, eu não sou um cara que gosta de fazer exercício físico pelo prazer em si. Tem gente que tem o maior prazer de ir numa academia. Claro que tem naturalmente a resposta do corpo, conforme a gente começa a se movimentar, né? Deve ter toda a liberação da endorfina e tudo mais. Mas há pessoas que têm prazer em ir mesmo antes de começar a se mexer. Não é o meu caso. Mas teve um comentário de um colega que foi muito interessante, porque ele me pegou por uma lógica que ele trouxe. Ele falou, cara, me diz uma coisa, você quer viver bastante? Você vê que tem uma pegadinha aqui, que será que ele está querendo dizer com isso? Eu falei, tá, vai, até quero. Ele falou assim, e quando você tiver mais velhinho, você quer levantar do vaso sanitário sozinho ou você quer ter 2 pessoas para te ajudar? Aí ele começou a brincar e provocar isso, que é exatamente o como a gente quer viver, sendo tão importante quanto o quando, ou até quando a gente quer viver. E eu adorei o que você falou. Viver muito num estilo de vida ruim, sem mobilidade, sem saúde, com dor, com sofrimento, com depressão, de verdade, é uma maldição. É uma maldição. Talvez seja melhor conceitualmente viver menos e viver bem. Mas e se a gente puder viver mais e melhor? E deve ter uma fórmula, porque alguns estão conseguindo. As Blue Zones. E o mais interessante delas, se eu entendi direito, pelo visto você conhece muito melhor que eu, né, João? Pois conta um pouquinho também da tua formação profissional mesmo, técnica. Mas que eu me lembre, a gente não está falando só de uma região geográfica ou de uma etnia, né, de um grupo genético. Tem uma Blue Zone na Ásia, no Japão, tem uma Blue Zone na América Central, acho que na Costa Rica, né? Tem uma na Itália, portanto, Europa. Então, não estamos falando que apenas as pessoas que estiverem no Alasca vivenciam isso. Não, a gente está falando que talvez seja um conjunto de questões que, se a gente puder replicar boa parte delas em qualquer lugar, a gente vai conseguir boa parte também desses resultados. Faz sentido? É mais ou menos isso? Faz sentido, sim. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou médico formado pela Unicamp. Eu optei pela especialidade em pneumologia, é uma área que sempre me agradou. E é uma especialidade interessante que eu trato desde crianças até os idosos mais longevos, sempre em parceria com outras especialidades. E nos últimos anos eu tenho me deparado mais com idosos do que com crianças no consultório, né? E aí, analisando a epidemiologia do nosso país, né, o que eu observei, né? Que facilmente a gente encontra esses dados na internet. Em 94, 7% da nossa população tinha mais de 60 anos. Hoje são 15%. Caramba. E em 2050 será mais de 30%. A pirâmide que a gente estudava na escola está mudando. Deixa eu assimilar a estatística, cara. 94, assim, todo mundo aqui estava vivo já. Sim. E era gente já, né? A gente não era nem criança mais. E de lá para cá dobrou a população de idosos. Levou 30 anos para dobrar. Dobrou a população de idosos. Né?
É muito. E agora cara. vai levar menos de 25 25 anos, mais anos. ou menos, 20 para para dobrar de De novo. novo, é. E 30% quer dizer o quê? Que uma a cada 3 pessoas você vê na rua É quadruplicar 94. é um idoso acima de 60 anos. Isso porque eu acho que é muito, cara. me corrija se eu estiver errado, mas a faixa do que é considerado etariamente idoso também subiu, né? A gente está falando mais de 60 anos. Mais de 60. Por Quando eu era definição. criança, não sei se vocês têm essa referência, eu tenho quase 50 anos. Portanto, há quase 50 anos atrás, imaginar uma pessoa idosa era imaginar uma pessoa de 45, 50 anos. Quando eu nasci, acho que o meu avô devia ter ali os seus 48, 47. Imagina, minha mãe foi mãe com acho que 22 ou 23 anos. Minha avó devia ter sido mãe também mais ou menos com isso. Portanto, meu avô e minha avó não tinham talvez 50 anos quando eu nasci. Meus avós. Quando eu começo a ter uma noção aos 3, 4 anos de quem é a figura do vovô, o vovô já era um velhinho. Com 51, 52 anos, o vovô era um velhinho. Os meus filhos veem o meu pai, que tem hoje mais de 70 anos, e não acham meu pai um cara velho. Se falar que o vovô é velhinho, eles não entendem a provocação. Ah, como assim? Então até a conotação do que é ser velho também está mudando, né? E então, diante desse cenário, dentro da minha especialidade, continuo atendendo as crianças com o maior prazer, mas a preocupação se volta. E aí tem algumas coisas que são curiosas, alguns vírus que classicamente são graves e importantes nas crianças, começam também a acometer os idosos. Né? O vírus da bronquiolite, né, uma doença super comum em crianças até 4 ou 5 anos de idade, principal causa de internação de crianças, mas que não mata tanto, tem se tornado uma das principais causas de mortalidade por infecção em idosos, e quanto mais velhos, mais importante. Então hoje a gente trabalha com vacinas especiais para idosos, com preocupações especiais para essa população. Então isso se tornou uma preocupação nesse sentido para a especialidade médica, que também vai se tornar uma preocupação cada vez mais importante para o sistema de previdência, para a economia, mas como um todo tentando entender como a gente entregar essa pessoa com mais de 60 anos com uma qualidade de vida melhor. Como você disse, na minha preocupação é ter do fôlego, conseguindo ter uma capacidade respiratória para fazer um exercício funcional. Não precisa propriamente ir à academia 3 vezes por semana. Vai no Pilates, eu gosto bem mais. Vai no Pilates, vai fazer uma caminhada, né? E pegando a questão das Blue Zones, né? Tá correto o que você disse, né? A gente não vê uma questão puramente genética ou específica de um povo. E o legal desse termo de Blue Zones é tentar entender quais as características locais, então, e culturais que fizeram com que essas pessoas passassem a viver mais e com uma qualidade de vida melhor. E a gente vai ver nessas diferentes populações aspectos alimentares e hábitos saudáveis. Da parte alimentar, elas acabam adquirindo uma rotina maior de alimentação de vegetais, hortaliças, folhas, não propriamente vegetariana, né, comem ali a proteína animal, mas numa quantidade menor. E também é interessante comentar que essas hortaliças elas são praticamente in natura. E isso é uma característica importante. Não é só adquirir o hábito, por exemplo, do veganismo, mas comer coisas processadas que têm gordura, né, ou uma proteína específica repetida várias vezes, né? Interessante. Deixa eu te contar uma coisa que eu assisti ontem, um vídeo da Rita Lobo, que veio ali aleatoriamente para mim no Instagram, ou não, né? Em que ela falava, numa gravação dela, sobre os 5 piores alimentos industrializados. Não sei se ela categorizava desse jeito. Mas o mais interessante é que o pior alimento que ela colocou ali era o hambúrguer vegetariano industrializado. Então ela falava, pô, a pessoa acha que porque é vegetariano e, portanto, não tem carne, vai ser saudável. Aí ela começou a ler ali os ingredientes que vinham, o que precisa ser colocado para que ele tenha um sabor similar à carne, porém sem usar carne, é de uma toxicidade brutal. E olha a falácia que pode ter nisso, né? Ah, vegetariano? Ah, então logo é bom, né? Provavelmente sim, mas depende o que mais tem ali. Não é só a ausência da carne que resolve o problema, neste caso. É a presença de outras coisas que gera o problema, né? Então quando você fala da hortaliça que é in natura, isso muda tudo. Muda tudo. Então esse é um aspecto bem interessante. Outro aspecto que eu acho que vale a pena comentar é da questão genética, né? Que sim, é verdade que famílias que têm pessoas longevas têm uma chance maior, né, de ter descendentes mais longevos. Algumas famílias, infelizmente, têm cardiopatias comuns, infartam cedo, por exemplo, né? Então isso tem sim um impacto. Mas é interessante que alguns estudos com gêmeos idênticos
mostraram que, a depender do hábito, você tem um impacto da genética só de 20% a 30%. E o restante vai ser estilo de vida. Então isso dá margem para pessoas que vêm de famílias que não viveram muito tempo, que pais que faleceram cedo, de adquirirem hábitos saudáveis e sim, terem uma história de longevidade. Então isso é bem interessante. E dentro desses hábitos, que a gente observa também nessas Blue Zones, tem a questão da atividade física, não propriamente um exercício programático. Sim. Então são pessoas que usam menos o carro, que fazem mais jardinagem, que carregam algum peso, que vão ao mercado a pé e trazem suas compras nas mãos, que têm um propósito de cuidado da família. Então, por vezes, os mais velhos eles ocupam um espaço de cuidar de crianças, de dar uma palavra de sabedoria dentro da comunidade. Como era alguns anos atrás. Há alguns anos. Né? Alguns desses aspectos como era alguns anos atrás e foi mudando com a modernidade toda, né? Com a mudança da vida prática. Então essas pessoas que têm esse propósito, mesmo que seja simples, de cuidar da casa, de cuidar de outra pessoa, às vezes de um idoso cuidar de outro idoso, e isso no Brasil a gente já começa a ter esse conceito, né? Então eu tenho pacientes que eu cuido do pai e do filho, mas ambos são idosos, né? Então às vezes o filho tem 75, 80 anos e o pai tem 100, né? Então a gente acaba cuidando da família de um jeito diferente. E então esse senso de propósito faz muita diferença, a atividade física e a alimentação, que são coisas que, se a gente olhar, parecem simples, mas numa grande cidade, numa rotina que às vezes a segurança pega, que o idoso vai ter medo de sair à rua, fica difícil. Então tem surgido cada vez mais estudiosos e propostas de trazer esses conceitos das Blue Zones para as nossas comunidades. Isso tem tido impacto já na forma de ver a arquitetura, né? Talvez vocês possam falar sobre isso. Na forma como se organizar o comércio, a arquitetura urbana, né? O urbanismo. Então, algumas cidades têm tentado fazer experiências assim. Curitiba, eu tenho conhecimento de algumas áreas, algumas outras regiões. O Rio está tentando implantar algumas coisas assim, que é você ter, por exemplo, um espaço de comércio que seja acessível para o idoso em todos os sentidos. Inclusive ter um caixa que seja não só para o idoso, mas um caixa que dê atenção, que converse. Tem um perfil para lidar com isso. Né? Então, se o idoso está a fim de conversar mais aquele dia, ele vai naquele caixa específico e ter alguém que se importe com ele. Que também a gente vai se remeter à quitanda do seu Zé de antigamente. Que você ia lá e ele já sabia do que você gostava, do que você queria consumir. Que ele está falando, né? A modernidade toda tecnológica, né? Das vacinas, da alimentação que foi também evoluindo, um monte de coisas que nos fez viver mais, também talvez retirou outros elementos que nos fez perder o viver melhor. E aí eu volto na expressão que você trouxe, que eu achei provocativa, mas importante da gente pensar. Viver muito, né? Você usou até as expressões em inglês, mas viver muito, porém com uma qualidade ruim, é uma maldição. É você se imaginar dentro de um sarcófago vivo. Né? Então, se por um lado a gente teve elementos que acelerou a melhoria no tempo que a gente consegue manter o corpo vivo, a gente talvez tenha deixado ir embora alguns elementos fundamentais para como nós vamos ficar. Eu estava pensando exatamente isso, cara. Fui no mercado ontem, aí tinha lá um carrinho de mercado que ele já tinha uma tela, assim, você pegava o produto na prateleira, passa na tela, joga dentro do carrinho. Aí você passa o cartão já no próprio carrinho, leva as compras embora. Ou seja, você consegue entrar e sair do mercado sem olhar para ninguém, assim, sem nem falar oi para o caixa, né? E é isso que você falou, assim, isso por conta da tecnologia, é prático, mas ele vai em contrassenso a isso que você está falando que é essencial para a vida, né? Para a qualidade de vida. Justamente a interação social, né? O tempo que você gasta conversando e conhecendo a pessoa e tendo questões ali para resolver e tudo mais. É aquilo que eu falei no outro episódio também, né? Que uma das coisas que mais mata no mundo é aposentadoria, né? A pessoa fala, não, quero chegar, não ter que mais que trabalhar. Pô, se a pessoa ela chega no momento da vida que ela não tem mais utilidade, né? Que ela não tem mais problemas para resolver, isso definha, né? Ela murcha, né? A pessoa ela não consegue mais ter um propósito de, não, por que eu vou levantar hoje? Não tem mais nada para fazer hoje, já tenho dinheiro suficiente. Até os números de infarto, né? Pessoas que saem de férias e tem um infarto, são impressionantes. Você fala, pô, mas na hora que ele sai de férias ele tem infarto.
Por N fatores, mas entre eles, enquanto ele estava ali na pilha e tal, ele estava indo, mas sei lá, se sentia útil. De repente ele fica lá sem ter o que fazer, de férias, não programou direito, e o coração dele explode. É uma loucura, É uma né? loucura. Você sabe que você trouxe, João, você trouxe que a questão das Blue Zones tem equivalências, por exemplo, de uma comida mais natural, um estilo de vida mais saudável, coisa e tal, que nada mais é do que voltar nos primórdios, né? Quando a gente não tinha tanta industrialização, não tinha tanta facilidade, tecnologia e tal. Então era tudo assim mesmo. Você precisa de alimento, você precisa plantar, esperar o tempo e para prover e comer e transformar o alimento para depois comer, né? Legal. Para a gente poder entrar nesse ciclo de se beneficiar da tecnologia e das Blue Zones, o que está evidenciado é a questão da comida mais natural, mas existe uma contramão ou uma força contra no sistema. O que eu quero trazer aqui? As indústrias que estão pautadas em lucro, né, elas querem cada vez mais trazer facilidades e entregar na ponta lá a coisa mais pronta possível, né? Como comodidade, como, enfim, N coisas aqui para o cara não se dedicar. O intuito é dedicar seu tempo livre para outras coisas. Por outro lado, o alimento natural, que é o que está registrado aqui, que é o que de verdade vai trazer mais longevidade, ele está extremamente caro. Então você fala de alimento orgânico, coisa, né? alimento orgânico, não vai agrotóxico nem nada, por que ele custa 10 vezes mais caro do outro que vai com agrotóxico? Ah, não, mas sabe o que é? Que o orgânico, por não ter agrotóxico, a gente perde muito da produção, menos, né? rende menos. Mas é estranho, né? Então, assim, talvez a gente queira buscar a longevidade, queira buscar mais qualidade de vida, queira envelhecer com qualidade, que eu acho que é o mais... É o principal ponto aqui, né? Porque não adianta você viver 100 anos, como você bem comentou, sofrendo. É melhor viver 60 anos muito bem vividos. Né? Enfim, é meu ponto de vista. Mas também quando você quer buscar a coisa do equilíbrio, tem um custo. Esse custo financeiro é violento. Então, assim, como é que a gente consegue encontrar um ponto de equilíbrio, né? Porque no sistema, as indústrias não querem perder isso. Inclusive, por exemplo, a farmácia é a bola da vez agora, não é mais banco, né? Cada esquina tem uma farmácia. Isso é fato. Você pode confirmar em qualquer lugar que você vai. Por quê? A faixa etária está esticando, né? Isso aí. E qual que é o interesse da farmácia? Poder te atender, poder ajudar na sua qualidade de vida. Mas, na verdade, ele quer vender remédio. Quer ganhar mais dinheiro, né? Enfim, como é que a gente encontra um ponto de equilíbrio nessa história toda? Porque quem não gostaria de viver mais? Mas com qualidade. E é difícil, porque quer dizer assim, provavelmente é mais barato você comprar um saco de batata frita do que um saco de batata. Mas você tem dúvida? Você tem dúvida? É mais fácil comprar A batata frita verdade. chega pronta na sua boca porque me interessa ver você se empanturrar disso, porque você vai precisar de remédio para emagrecer, vai precisar de remédio para poder cuidar de um diabetes, vai precisar de médico, e nada contra o médico, porque o médico está aqui, acho que ele podia atuar muito mais preventivamente do que reativamente, né? Eu até vou fazer um paralelo aqui, você falou que você é pneumologista, né? Sim. Tanto eu quanto o Danilo aqui somos dois asmáticos. Eu sou asmático de nascença. Não sei você. Não sei se Você nascença, adquiriu. mas desde pequenininho. tinha Mas a bronquite. minha vida inteira eu convivi com a asma. E hoje eu chego à conclusão que ela tem um fundo emocional. De alguma coisa que não se resolve. Tá? Acho que é porque ele é corintiano. Então, assim, os remédios estão aí para trazer uma baita qualidade de vida, não tenha dúvida. Inclusive, eu faço uso de Seretide, por exemplo, que é um preventivo, para não ter crises. Eu não uso bombinha, não uso a tal da aminofilina, quando eu era muito criança, na veia, né? Eu ia toda semana para o hospital, cara. Não. Então, assim, nesse sentido, eu agradeço super. Mas, poxa, não deveria ter formas aqui de resolver esse problema para nunca trabalhar no reativo e sempre no preventivo, né? Eu acho que nesse aspecto vem esse conceito da gente fazer essa divulgação científica, de trazer essa consciência
E aí você vai pesar onde você vai colocar mais o seu recurso. Eu sei que é difícil para as pessoas acessarem alimentos melhores, custa mais, isso não tem a menor dúvida, né? Se você olhar o índice de obesidade, ele é maior em população mais carente, né? Então o acesso a alimentos mais calóricos e gordurosos é mais fácil do que os alimentos mais saudáveis. Isso é um dado posto, é fato. Mas a gente tem que tentar trazer essa conscientização e ajudar as pessoas a fazerem escolhas, né? Tem um período da minha semana que eu atendo pessoas carentes. E eu tento, pelo menos, trazer para elas, para pessoas idosas, inclusive, o que é um carboidrato, o que é uma proteína, onde que ela vai encontrar mais vitaminas, para ela adquirir um mínimo de consciência, de que eu brinco que o Gugu colocou na nossa cabeça nos anos 90, né, que eu lembro até hoje de episódios do Domingo Legal, em que ele colocava um prato com arroz, feijão, um pedaço de carne e uma folhinha de alface, falava, esse aqui é o prato do brasileiro, é perfeito, é completo, né? E muitas pessoas viveram comendo desse jeito no Brasil, achando que esse é o melhor alimento que tem, né? E quando ficam idosos, ficam obesos, porque continuam comendo desse jeito, sem gastar energia. O metabolismo já não é o mesmo. Já não é o mesmo, né? Então eu cuido de pedreiros, de serventes, pessoas que, né, podiam comer aquele prato quando gastavam, quando gastavam energia, e agora, né, são super obesos, e aí ficam com dificuldade de ter acesso à medicação e não conseguem mais fazer atividade física para emagrecer, e aí é difícil, né? Eles acabam esperando um evento catastrófico, né, de um infarto, de um AVC. Então, do ponto de vista de alimentação, é difícil, mas acho que se a gente conseguir divulgar um mínimo do que é cada alimento para eles fazerem escolha, para todos nós, né, podemos fazer escolhas mais conscientes, é um caminho, né? E um ponto que eu queria trazer também são das conexões, né? Então, você comentou da pessoa que... o mercado que você entra e sai sem ter contato, né? A falta de conexões sociais também traz um prejuízo cognitivo muito importante e que mata, né? Então, acho que foi em 2019 que a OMS também declarou como um problema de saúde pública a solidão, o isolamento. Nossa, e logo em seguida veio o isolamento, veio a pandemia. E isso posto a pessoa mais velha e o mais jovem também. E aí veio na sequência a OMS também alertando sobre o burnout. Burnout. Né? E aí os dados que eu havia comentado com vocês, né, de na pandemia com isolamento, pessoas saudáveis do ponto de vista mental, né, terem perdido em torno de 50% de funções cognitivas em alguns grupos por conta do isolamento, né? Então 50%. É muito importante, né? O que significa perder 50%? É ter esquecimento, ter dificuldade de aprendizagem, ter dificuldade de concentração, é perder uma destreza manual, né? Aquela pessoa que sabia escrever não consegue mais escrever manualmente, letra cursiva, não consegue fazer um tricô, né? E aí você imagina o quanto isso vai devastando a psique do indivíduo, né? É uma avalanche também, né? Porque ela produz menos, tem menos propósito. Recuperável? Então, no caso do idoso, isso pode abrir porta para uma demência. Aliás, você ia falar disso, né? A surdeza é um perigo também. Conforme vai perdendo capacidade auditiva e visual, ele vai ficando preso de novo, né? Vai ficando preso num sarcófago, que é o próprio corpo. Isso vai destruindo a capacidade cognitiva e vai levando a uma possível demência. Né? E aí entra o benefício da tecnologia, né? Embora custosa, a gente tem cada vez lentes melhores, aparelhos auditivos melhores, e essa é uma preocupação que a gente tem que ter com o idoso que a gente cuida, às vezes em casa, ou algum familiar que fica numa clínica, né? Que você tenha essa percepção, será que ele está usando o aparelho? Será que ele está colocando óculos? Ou ele só está ficando de canto? Senão ele não participa das conversas, ele não faz parte, ele está ali, mas não faz parte, ele está desconectado. O nosso podcast ganhou, né? Não foi desde o começo, foi uma contribuição que o Júlio trouxe a partir do episódio 10, 15, não sei, a ideia de conversas equilibradas sobre a vida, né? Então, antes o subtítulo era Conversa sobre a Vida, e aí o Júlio até disse, acho que encontrei, né, o que a gente veio fazer aqui, né? E isso que você está falando parte muito, ou se conecta muito com esse princípio. A tecnologia ela é maravilhosa, né? Tomara que a gente possa cada vez mais fornecer óculos
melhores para as pessoas que vão viver mais e que naturalmente também tem uma parte que é da biologia humana, a deteriorização, né, das células e dos neurônios ópticos e tudo mais. Mas que a gente não acha que só dando um óculos melhor para o idoso tá resolvido o problema, agora deixa ele ali no canto que ele já está enxergando direito, ele fica vendo TV sozinho. Eu dou aula, você falou da Unicamp, eu dou aula na Unicamp, mas num projeto muito legal da Unicamp chamado Universidade. Né? Então eles fazem esse projeto para pessoas 50 a mais. Tanto ex-funcionários e atuais funcionários da Unicamp, quanto pessoas da comunidade que podem se inscrever e participar de cursos em 3 eixos diferentes: saúde mental, saúde física, cultural. E alguns cursos são online, outros são presenciais. Como eu não tinha uma experiência tão forte com este público, atendi e atendo pessoas com mais de 50 anos, mas pontualmente ali, numa psicoterapia. Mas chegar lá e ter 30 pessoas para dar um curso é diferente. E eu fui percebendo, cara, como faz a diferença. No primeiro momento eu pensei, que programa bonitinho. Hoje eu acho esse programa fundamental. Eu faço 2 cursos lá em 2 eixos diferentes. Um é sobre propósito na vida e o outro é sobre história da música brasileira. Uma coisa diferente da outra. A pessoa faz o curso de qualquer um desses 2 temas, se ela gosta, ela quer fazer o outro. Aí você fala, nossa, por que ela gostou muito de mim? Não, ela gostou de conversar. Ela gostou do fato de que talvez eu seja um cara um pouco mais interativo e eu provoque, eu digo para eles que eu quero ouvir a opinião deles, e muitas vezes eu toco uma música e alguém quer contar, não, porque eu lembro quando essa música surgiu em 1928. Eu falo, rapaz, se ele lembra quando a música surgiu em 1928, não, tô brincando, mas... Né? E aí eles contam histórias. E, cara, como isso é importante. Aí... eu fui buscar, acho que veio parar para mim um estudo, eu não sei se você já viu, que Harvard vem fazendo desde 1938, caminha já para 90 anos, acho que é o estudo sobre o comportamento humano que está há mais tempo continuamente sendo desenvolvido. Eles começaram acho que com 730 homens universitários lá em 1938 e vem acompanhando a vida deles. E, portanto, muitos já faleceram, muitos depois já... casaram, se tornaram pais, avós, e aí foram entrando outras pessoas. Em 2019, se não estiver enganado, eles publicaram pela primeira vez o relatório das primeiras descobertas. E o grande ponto que eles queriam entender ali é o que efetivamente gera uma vida feliz. Pô, que bacana você poder acompanhar 700 pessoas, por mais que algumas tenham falecido jovens, mas 500 pessoas você poder acompanhar por 70 anos, pô, incrível. Bom, o que eles descobriram? Um montão de coisa, mas tem uma TED em que o atual coordenador do projeto, que é o 4º coordenador já, apresenta ali os principais resultados que ele sintetiza e diz, pessoal, um montão de coisas que a gente descobriu, vocês já sabem, se alimentar bem, deixa a gente feliz, ter uma vida com segurança, blá, 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 blá. Mas querem saber qual é o ponto? Ter bons relacionamentos. Se você tem uma casa maravilhosa, ganha uma grana boa, tem um carrinho legal, mas você não tem amigos, você não se relaciona, a sua vida vai deteriorando, a sua felicidade, o seu bem-estar vai deteriorando. E aí você vai olhar para Blue Zones, o que eles dizem? A mesma coisa. Você fala com os nossos avós, aqueles avós que são mais ativos e tão lúcidos, fazem coisas, vão para algum tipo de evento social, continuam convivendo com a família. Aqueles que foram definhando, não seja, claro, por uma questão fisiológica, mas são aqueles que às vezes foram se isolando, ou pela sua personalidade, ou pelo ambiente que foi naturalmente, o vovô não quer conversar com ninguém, né? Então deixa ele quieto lá, deixa ele quieto. Será que é para deixar ele quieto? E aí, só para fechar, como o lance do equilíbrio é importante. Eu acho o Uber uma coisa genial em vários aspectos. Né? Ele pode ser um problema ali de baixa renda, mas tem a gente que ganhava 0 e de repente passou a ganhar alguma grana dirigindo um carro que estava parado. Acho também uma loucura a gente imaginar como é que era pegar táxi quando a gente era criança, adolescente. Né? Você saía para a rua, aleatoriamente, esperava o carro passar, que você não sabia quando ia ser, para pegar um motorista que você não sabe quem é, se ele é um cara que dirige bem ou mal, e sequer se ele sabe ir para onde você tem que ir. E você não sabe quanto vai custar. Hoje, o carro vem até onde você está, sabe quanto tempo vai demorar, etc. e tal. Agora, imagina isso para um idoso, que às vezes não tem tanta mobilidade, ele pode chamar o carro, ele vem até a porta, ele não precisa ficar na chuva, no frio, esperando aleatoriamente. Beleza, beleza. E quando o motorista não conversa com ele? E quando ele entra no carro e o motorista foi orientado
Porque outros clientes mais jovens reclamaram, pô, cara, eu só quero pegar o carro e ir do ponto A para o ponto B, o motorista quer ficar conversando. Aí a Uber fez o que uma época? Orientou os motoristas. Não tentem falar com as pessoas. Quais pessoas? A história que você trouxe do supermercado foi maravilhosa. Um caixa que tenha um indivíduo disponível a conversar. E se esse idoso só tem este momento de 20 minutos no carro para conversar com alguém enquanto ele vai para o supermercado, para o médico, e o motorista é orientado a não falar com ele? Equilíbrio. Vamos usar a tecnologia, mas não vamos perder as coisas naturais que são tão importantes, né? Obrigado por nos alertar, cara, sobre isso aqui, de verdade. E que nos tornam humanos, né? A gente vai perdendo essas características. E da tecnologia me lembrei de um produto que é, enfim, é criticável, curioso, né? Que são chamados de robôs de companhia. Bots de companhia. Não sei se vocês já viram isso. Então, são protótipos, né, de bichinhos que interagem com pessoas ou robôs humanoides que estão sendo produzidos, experimentados para interagir com idosos. Então, em vez de você ter uma outra pessoa humana, você tem alguém para reagir aos estímulos. Algumas culturas são mais fáceis de aceitar, né? Então, no Japão, você tem o robozinho, o gatinho, o bichinho ali que interage. Que interage, né? Já faz parte da cultura deles, né? Agora... Para ter algum estímulo cognitivo, olha que loucura, né? Estranho, né? Então, onde que a gente está colocando, né, os nossos pais, os nossos queridos, né, os nossos amados? Uma responsabilidade que a gente tem que tomar, né? A geração atual dos 50, 70 anos está sendo chamada também de geração sanduíche, porque é a geração que tem que cuidar dos mais velhos e dos mais novos, né? Isso tem acontecido também, né? Você tem filhos mais velhos, né? Então você tem 50 anos, você tem filho criança e os pais são idosos já. E às vezes filhos que já são adultos e ainda não têm independência financeira, né? E dependem. Então é uma geração que está sendo um pouco esmagada também, né? Então como que a gente cuida dessas pessoas? Então são desafios aí que são postos, né? A gente pode pensar individualmente o que a gente pode fazer, pensar pelas nossas famílias, mas quando você olha no coletivo é bem preocupante para onde a gente está caminhando. Eu outro dia pensei uma coisa, não sei se eu já falei em qualquer lugar que o valha, pode ser que seja um comentário inédito, mas eu acho que a gente vive uma época que é a época do fim do exotismo das bisavós. Quando eu era criança, quando eu era criança, há 50 anos atrás, ter uma bisavó viva era exótico. Eu, por exemplo, convivi com uma única bisavó, a avó Rosa, mas que faleceu, eu devia ter acho que uns 3 ou 4 anos, então eu tenho flashes de memória dela e algumas fotos que tiraram. Os meus filhos, eu tenho um menino que vai fazer 15 e um outro que acabou de fazer 13, eu tenho uma avó viva. Eles não só convivem com ela, e eles já têm quase 15 anos, o mais velho, quanto o meu avô, marido dela, faleceu há 4, 5 anos atrás, e portanto eles também conviveram até cerca ali de 10, 9, 8 anos, tem plena memória dele, e eu vejo hoje várias crianças que têm bisavô, que falam, não, eu tenho meu bisavô, a minha bisavó. O que antes era exótico, ter um bisavô vivo, uma bisavó, hoje já não é exótico, pode não ser tão comum quanto ter os avós, uma questão natural, né? Mas acabou o exotismo, ninguém mais fica chocado de, nossa, sua bisavó tá viva. É meio que, que legal que sua bisavó tá viva. A minha também, eu também tenho um amigo meu que a bisavó tá viva. Acabou. Agora, qual a qualidade que nós estamos oferecendo como sociedade para estas bisavós e bisavós? A qualidade do que nós estamos oferecendo hoje é um pouco do que a gente vai colher depois lá na frente também, quando nós, tomara, né, oxalá, venhamos a ser bisavós, bisavós. Por isso que o subtítulo que a gente perguntou para você se você entendia que fazia sentido, não era só falar de longevidade, mas a gente discutir que aquilo que a gente consome hoje vai fazer com que a gente seja isso no futuro. E o consumir não só de alimentos, né? Consumir de medicamentos. Que tipo de medicamento eu estou colocando para dentro do meu corpo também hoje? Que tipo de respiração, que tipo de informação, que tipo de relacionamento eu estou me nutrindo? O que eu estou consumindo hoje vai determinar o que eu vou ser lá na frente. Olha fundamental. Só, você trouxe um ponto que bate com uma coisa que eu estava observando aqui há um tempo. O doutor, João aqui, ele trouxe um ponto da qualidade no preventivo, né? Então a história do supermercado com tecnologia,
né, que isola. E aí você tem um caixa que tem essa predisposição de conversar com a pessoa mais idosa, porque na geração dessa pessoa mais idosa, as tecnologias não eram tão latentes assim. Então a fala, a troca é uma coisa extremamente importante para aquele indivíduo. Os bisavós ou os avós eram centros de informação, né? Era o Google, né? Era o ChatGPT, era de verdade aonde eu ia buscar informação, né? Então faziam-se as rodas para todo mundo ir lá se alimentar um pouco daquela pessoa que de verdade tem uma trajetória, tem uma bagagem gigantesca. E para o ser humano idoso, seja o avô, seja o bisavô, para ele é de uma extrema importância. Ele pode até não conseguir naquela época viver tanto assim por conta dessas tecnologias que hoje nos favorecem. Mas do ponto de vista cognitivo estava tudo resolvido. Porque tinha muita interação com os seres humanos, muita. Hoje o que acontece? As pessoas estão, né, não surpreende tanto ter bisavô, bisavó, mas será que o cognitivo desses aqui está bem legal? Né? Porque hoje eu tenho tantas outras fontes de informação que o meu bisavô já não é a minha inspiração para poder pelo menos saber da vivência dele. Não é o único lugar que eu vou perguntar como é que era o nome daquele cara. Pergunta pro Google. Não vai nunca perguntar. Paulo, quer ver um Porque exemplo? hoje em dia é mais rápido e mais prático buscar isso na tecnologia. Quer ver um exemplo simples? Assim, digamos que um casalzinho lá casou, tal, daí a menina, ela chega em casa um dia, daí o marido fala, nossa, queria tanto comer uma canja, tal, daí a menina fala, nossa, eu nunca fiz canja, vamos tentar fazer. e daí, em tempos antigos, o que ela faria? Liga pra mãe, como é que faz uma canja? Hoje, ninguém pensa em fazer isso. Verdade. Verdade Entendeu? mesmo. Então, assim, Chamou o olha, iFood. não, você eu tô falando que eles iam fazer. Você foi uma A a mais. comida vem até mim. Você fez um degrau a mais olha ainda, que cara. curioso isso. Pior que é, você vai achar Antes- canja no iFood, cara. É verdade. Antes você precisaria, vou pegar teu exemplo. Você precisaria da canja, né? Lá nos primórdios, gostaria de tomar uma canja. A tua mãe ou tua avó matava a galinha, o frango, preparava, fazia o arroz e fazia a canja. Ou seja, você tinha Tem todo um atividade processo, física, exato, você tinha atividade e tem todo um cognitiva, processo de habilidade importância, manual. e aquele alimento ele tinha todo esse conjunto, cara. Então você dava um baita valor pro alimento e para aquele momento da alimentação, certo? Hoje, ou você liga ou você desce no supermercado do condomínio, certo? E pega coisa que não tem nenhum ser humano lá. Você vai lá e pega lá o saquinho pronto, que é só misturar com água quente e a tua canja está pronta. Qual é o grau de importância que você dá para essa alimentação? Está muito mais funcional do que efetivamente trabalhar com 5 sentidos. E eu, Pailo, eu vou Não pegar... emociona mais. E essa foi a palavra que veio aqui no meu coração. Você falou da emoção. A hora que você começou a falar, eu lembrei do meu avô, que é falecido, ele chamava Abílio, né? Ele faleceu com 92 anos, se eu não me engano. Soares? Ele era dono do grupo Pão de Açúcar? Não. tá Abílio de conectando, Jesus, né? Abílio de Jesus. Abílio de Jesus. Mas o que era especial de conversar com ele? Né? Era muito interessante ouvir a opinião dele sobre os momentos históricos, que nem sempre ele sabia descrever como estava no livro didático, mas a forma como ele contava a história dele, a gente conseguia perceber a história do Brasil. E isso mexia com a gente quando ouvia ele contando. Então a história de vida dele que ele contava era a seguinte, que a avó dele, que seria a minha tataravó, né, ela vivia numa igreja em São Paulo, no Brás. E ela teve uma filha, e que na época tinha uma lei que a filha não poderia ficar com ela. Que quando a gente olha na cronologia de idades, provavelmente foi a lei do ventre livre. E aí ela foi dada para adoção, mas era aquela história de criação, né? Criação de filho de criação, não era uma adoção documental. E o sobrenome de Jesus veio da tataravó, que foi dado pela igreja. E aí ela foi levada por migrantes europeus, não sei qual povo, para Nazaré Paulista. E aí lá ela cresceu, né, e ela casou com um indígena ali da região,
que é o meu bisavô. E dali, dessa união, nasceu o meu avô. Como Ela era de origem africana? africana, ela era escrava da... Como que tinha um Ela era termo, filha é da mameluco, quando tem a... Cafuso, né? Cafuso, né? Cafuso. Que hoje já caiu por terra porque a gente já não separa nesses grupos. Mas né? o meu avô era o Cafuso. Ele era o Cafuso. Traços indígenas e pele mais escura, com mais melanina. E... Devia ser muito bonito, né? Devia ser um cara muito bonito. Tá aqui, ó, um pouco... Boa, que eu reparei que você era... Alguns traços. Autoestima é fundamental, né? Sensacional. E aí ele contava essa história e quando a gente percebia a nossa origem, uau, né? Não é uma origem de nobreza, mas era uma origem histórica, né? De honra. E o meu avô, ele sempre foi marcante na nossa família, e por quem o conheceu, por ser um homem de palavra. E ele fez um acordo com um japonês de Atibaia, ele era de Nazaré. O japonês tinha um sítio e a intenção era plantar eucalipto. E o meu avô, eles fizeram um acordo verbal que o meu avô trabalharia nesse sítio, faria cultura de subsistência, plantaria o eucalipto e eles dividiriam os lucros do eucalipto, né? E esse acordo, ele durou acho que quase 70 anos. O japonês faleceu, pediu para que os filhos honrassem o acordo e não tirassem o abílio da terra. E nesse sítio eu cresci. A gente brincava, se divertia ali. Isso ali, na própria região de Nazaré Paulista ou já em Atibaia? Em Atibaia. Que também está bem próximo ali, né? E o meu avô, no leito de morte, né? Eu tive a oportunidade de estar com ele, né? Ele quis contar a história do eucalipto de novo, né? Então, eu me emocionei quando você falou dessas conversas, porque não foi só o conhecimento histórico que ele me passou, mas foi uma história de princípios, de ética, né, de sabedoria, e que até hoje, quando a gente fala o nome do vô, com qualquer primo, com qualquer familiar, né, a gente pesa a palavra dele. Né? Se fala assim, o Abílio falaria dessa forma, pensaria assim. É um respeito muito grande. Então, se eu puder, né, ser lembrado pelas minhas crianças, né, pelos meus descendentes dessa forma, nossa, vai ser um motivo de grande honra. Como vocês lembram dele, né? Então, Abílio Soares era outra coisa, era Abílio Diniz, né? Que era do Abílio Diniz. E o seu avô era Abílio de Jesus. Abílio Cardoso de Jesus. Que aí foi por conta desse... Esse sobrenome, portanto, foi dado, né? Foi dado. Talvez seja até difícil de saber exatamente qual era a questão. Você estava falando dessa história, cara, me ocorreu muito o quanto a gente, de novo, vai vendo os ciclos da vida aparecerem, né? Um pouquinho antes, você estava contando uma outra história sobre cuidados. Ali você falou que está pegando muitos idosos com problemas respiratórios que eram mais comuns em crianças, né? Claro, vai vivendo mais, o pulmão vai ficando mais fraco, até por uma questão natural de envelhecimento. Mas agora você falou de uma outra coisa, que é o seu avô, por exemplo, querer, mesmo no leito de morte, contar mais uma vez a história do eucalipto. Pois bem, quem aqui já teve criança pequena? Você tem filhos? Quem já teve criança pequena deve ter notado que elas assistem o mesmo desenho 10 vezes, 60 vezes. Né? Tem um motivo para isso, uma possível explicação psiquicamente, que é a possibilidade de elas terem algum controle na vida. Então, quando a gente é pequenininho, a gente diz, eu quero chocolate. Não, agora não era de chocolate. Vamos tomar banho. Eu não quero tomar banho. Vai tomar banho, sim. Eu não quero pôr blusa. Vai pôr blusa. Eu quero tirar o tênis. Não vai tirar o tênis. Então a criança não pode fazer o que ela quer. Mas, depois que ela já assistiu o desenho 1, 2 vezes, ela começa a ter uma noção que... Pera. Olha, o urso vai pular. Pulou. Ele me obedeceu. Eu previ que ele ia pular e ele pulou. Isso traz uma segurança, isso acalma a criança. Então eu costumo dizer para os pais, para os jovens pais e mães... Deixem a criança assistir o mesmo desenho, especialmente se for uma mensagem saudável, se for um desenho bacana, não tem muita gritaria, muitos sons, né, agressivos, mas deixe ele assistir o mesmo desenho 4, 5, 6 vezes. Pois bem, aí lá numa outra ponta do ciclo, o que a gente volta a fazer? Contar a mesma história várias vezes. E isso acontece muito com os idosos. Né? Como eu falei, eu tenho uma bisavó. Às vezes ela vai contar a história dela de Portugal, ela é portuguesa, e eu meio que já conheço a história. Ela ainda tem uma memória assombrosa, ela conta sempre coisas novas que eu falo, peraí, que essa parte a senhora não tinha contado. Mas às vezes é o mesmo enredo. E tudo bem.
Tudo bem, até porque é do ciclo da vida. A gente, quando é criança, é cuidado, aí fica adulto, fica independente, depois fica velhinho e vai ser cuidado de novo. Né? Então, se a gente souber respeitar esse ciclo, talvez nós, por exemplo, que estamos numa fase onde a gente, como você mesmo falou, a geração sanduíche, né? Cuida de um lado ainda dos nossos filhos, até porque alguns de nós aqui talvez tenhamos sido pais um pouco mais velhos também do que a média. Eu acho que fui pai aos 33. Quando que a Júlia nasceu, você tinha quantos anos, Pedro? 34. 34. Eu também tinha 33. Você tem... A primeira 28. 28. Você ainda ganhou da gente, você é um pouco mais precoce. De novo, aqui vou pegar o parâmetro dos meus pais, só como um exemplo, mas meu pai acho que tinha 24 quando eu nasci, minha mãe 23, 10 anos a menos do que eu quando eu fui pai. E eu vejo essa história se repetir em muitos de nós, né? Talvez a sua mãe tenha tido você, ela tinha menos de 25 anos. Sim, você é o mais velho, certeza. né? Meu pai tinha 26 e minha mãe devia ter 20. Minha mãe Olha devia ter 20, 22. Então tem uma média aí, que é uma média que eu estou falando aqui, né, empiricamente, mas também da maternidade e paternidade ter se alongado 10 anos, o que naturalmente empurra tudo para frente. Pois bem, então nós estamos cuidando ainda de filhos pequenos, adolescentes com cerca de 50 anos, nos imaginamos ainda vivendo por mais 50, mas temos os nossos pais com 70, 75 começando a dar algum sinal de que precisam ser cuidados, e muitos de nós temos avós precisando de cuidado. Eu acho que o egoísmo nunca é um bom caminho, nunca é. Mas eu queria deixar aqui um apelo a todos nós, a mim mesmo e a todos nós da mesa e dos que estão nos assistindo. Cuide bem dos seus pais, mães e especialmente avós, quem ainda tiver. Não é nem só pela aquela coisa, um dia eles não estarão. Isso também é verdade. Mas é porque os seus filhos estão vendo. E psiquicamente, eu li isso num livro, aliás, eu trouxe ele aqui, Juliano, não sei onde ele está, chamado Delírio das Multidões, cara. Um livro fantástico, eu recomendo muito vocês lerem. E ele usa uma expressão ali de um outro autor que ele fala: o ser humano é o macaco que copia. Cara, é genial isso. Nós somos o macaco que copia. Somos muito parecidos com outros primatas em vários aspectos, mas a gente copia mais fácil. A gente tem mais inteligência para entender. Ele pegou a caneca assim, será que então é melhor pegar a caneca assim? Ele apertou e a caneta soltou uma ponta, ele conseguiu escrever. Será que se eu apertar não, a minha não está fazendo isso. A gente copia. Pois é, os nossos filhos também. Eles também vão nos enxergar. Então, como eu disse, eu não acho que o egoísmo é um bom caminho, mas nem que seja por egoísmo, cuide bem dos seus pais, dos seus idosos, para que quando nós formos idosos, e tomara que sejamos, os nossos filhos tenham tido um bom exemplo e também estejam disponíveis a cuidar da gente, porque é bom. É bom que a gente cuide, a gente fica menos egoísta, mesmo que o primeiro movimento seja egoísta, a insistência depois torna a coisa boa. Né? Com o tempo, eu adoro essa frase que o Henrique Valêncio me ensinou. Henrique, cadê você aqui, hein? Vou te cobrar. Com o tempo, com a dedicação, com um foco num propósito nobre, o nosso dever se transforma no nosso querer. Mas a gente precisa estar consciente disso, né? Cara, sensacional. Assim, essa coisa que você falou do... Legal, estamos vivendo mais, mas com que qualidade? E isso pode se tornar uma coisa perigosa. É para se pensar, hein? Para a gente realmente olhar com um olhar não alarmista, não apocalíptico, mas consciente, né? Responsável. E se eu viver mesmo até os 100 anos, mas a partir dos 60 minha qualidade de vida vai despencar? Eu vou viver porque, né, comi melhor que os meus avós e pais, porque eu fui mais protegido por vacinas, etc. e tal. Eu vou viver até os 100. Cara, mas e se eu viver cheio de dor, cheio de noia, cheio de paranoia, né, cheio de tristeza? Dá para ser diferente? Acho que o que você está falando é que dá, né? Dá para ser diferente. E talvez fique para uma outra conversa, mas a gente também tem que ter uma reflexão do fim, né? Do fim que vai ter para os nossos mais velhos e para nós mesmos, né? E a forma como lidar com esse sofrimento do final ela é importante também, né? Tem um livro, uma professora da USP que escreveu, que ela trabalha com cuidados paliativos, que se chama, né, Morte, um dia que vale a pena ser vivido, né? Então, quando a gente pensa em doenças crônicas, né, desfechos desfavoráveis, né, como a gente vai lidar
com esse cuidado dessa pessoa no final. Pode ser que tenha alguém cuidando aí de idosos nessa situação, ou alguém que tem uma doença crônica, um câncer que é agressivo, né? Então, a empatia, o amor, o afeto, mas preservando a autonomia é muito importante. E em relação ao idoso é o que a gente tende a roubar dele, né? A gente passa a querer tomar as próprias decisões. Muitas famílias às vezes não querem nem que o idoso saiba o que está acontecendo. Claro, né? Se ele tiver condições mentais, né, de elaborar, deve ser dito e deve ser respeitado o que ele pensa. Mas acho que isso fica para outro dia. Mas é importante. Nós vamos morrer. Diferente Sim. de qual crença nós tenhamos espiritual, religiosa, fato que vamos. E é legal. Acho que nos dá um senso de responsabilidade. Aceitar que a morte existe. Muito bem. Tenho mais umas 500 coisas para falar. Dá tempo, Júlio? Não, acho que 500 não, mas só para a gente temperar um pouco e finalizando aqui, a gente está comendo o cérebro de software, no final a gente dá uma temperada do cérebro para fechar o prato. Né? Mas eu gostei muito, fiquei refletindo muito sobre essa história que você contou do seu avô, né? Como a importância e o valor que você deu para ele, a importância que ele deu para todo mundo e como foi importante essa relação toda, né? Eu lembro que uma vez eu vi acho que era uma entrevista, alguma coisa assim, sobre uma mulher, ela dizendo que na família dela tinha muita pessoa com Alzheimer e ela tinha todos os fatores genéticos que possivelmente ela iria desenvolver isso, então ela fazia tudo que se podia para prevenção, mas uma outra coisa que ela fazia tá bom, e se eu tiver, eu vou me preparar para isso também. Então, por exemplo, é sabido que uma pessoa que ela tem algum tipo de demência, se ela tem algum tipo de hobby, alguma coisa, ele ajuda ajuda a reduzir a progressão disso. Então ela falou, eu preciso desenvolver um hobby agora. Então. Que ela não tinha nenhum hobby. Falou, não, deixa eu começar a trabalhar com algum hobby. E é importante, uma pessoa com algum tipo de demência, ela vai trazer à tona muito daquilo que está no fundo dela, né, em relação a comportamento. Então ela falou, não, eu preciso ser uma pessoa mais tranquila, mais calma hoje, porque se lá na frente eu tiver isso, eu quero ser uma pessoa mais tranquila. Então uma coisa que eu fiquei pensando é isso, assim, a gente está numa sociedade em que vão ter cada vez mais pessoas idosas e daqui a quanto tempo que você falou que vão ser 30%? 26 anos. Daqui a 26 anos nós todos vamos estar exatamente nessa estatística, né? Todo mundo aqui vai ter mais de 60 anos. Então, e a gente comentou hoje, né, sobre como principalmente a tecnologia e muito da nossa sociedade tem sido montada para não ter relações sociais. É o mercado que tem um carrinho autônomo, é o robô que vai te fazer companhia e a gente tem evitado muito dessas relações. Só que é sabido que a gente precisa e a gente vai precisar ainda mais disso para envelhecer bem. Então acho que a gente tem que se cuidar para que hoje a gente tome algumas decisões para que lá na frente tenhamos esse envelhecimento saudável. Então assim, a gente vai precisar mudar e modular muito na nossa vida hoje, principalmente em relação às relações pessoais, porque lá na frente a gente vai precisar disso mais do que nunca. Né? Essa é a minha contribuição. Bom, enquanto vocês pensam o que vocês vão contar para temperar, vou aqui rapidamente dizer que agora compreendi melhor, até depois desse papo, o trabalho que o Andreas Kisser, que é guitarrista do Sepultura, está fazendo de conscientização sobre a importância do tratamento paliativo em doentes crônicos. No caso, ele perdeu a esposa, a Patrícia, porque ela estava com um câncer muito agressivo. E o ato de olhar para isso com menos dramaticidade, com menos peso, do tipo, não, mas você não pode, né, aceitar que ela vai morrer, até o último momento a gente tem que lutar. E eu acho que tem uma linha muito tênue entre esta obrigação de dizer acredite até o final, e às vezes alguns coeficientes religiosos são muito cruéis nisso. Você tem que acreditar e a pessoa está sofrendo, o indivíduo que está doente, o entorno dele está sofrendo, mas tem alguém de fora obrigando que o indivíduo se agarre a isso, quando muitas vezes a medicina já está dizendo, olha, é irreversível. Não, mas você tem que acreditar. É uma linha tênue entre a fé e às vezes uma certa obsessão. E ele tem feito uma campanha, aliás, quem sabe ele pode vir um dia aqui, né? Vou convidar ele para de repente falar com a gente sobre isso. E no primeiro momento eu não entendi, eu nem discordei nem concordei, eu só não entendi. Eu falei, nossa, eu não sei o que pensar disso. E hoje eu acho que eu estou entendendo melhor o que ele está querendo dizer. Não adianta sobreviver na longevidade. Não adianta viver 100 anos se boa parte desse período você estiver enclausurado dentro de uma roupa
né, de carne e osso que te traz sofrimento. Não sei se essa é uma boa longevidade, né? Então, obrigado. Acho que compreendi melhor um pouco desse aspecto também hoje. Fantástico. E você, meu querido, o que você tempera? Não tem o que temperar, acho que tem que refletir, muito, né? Todo mundo está aqui de passagem, você bem comentou que a vida é finita, todo mundo vai morrer, é fato. Como eu aproveito essa jornada, talvez seja o melhor jeito de olhar, né? Se as doenças vão aparecer com qualidade de vida ou não, não sabemos, né? Cada um tem aqui uma série de cruzamentos genéticos, uma série de influências de relação com parentesco, com amigos, com a cultura que você vive, com as interações que você faz, com os demônios que você vive, né? Sombra, luz e assim vai. Então tem muitas variáveis no nosso entorno. Acho que sim, você pode buscar qualidade de vida através da alimentação, através de alguns resgates de coisas que estão dentro da história do ser humano, né? Lá atrás, que eram coisas boas, elas deviam ser copiadas e coladas, né? E as coisas que não são boas, a gente simplesmente deixa passar. Deus deu 2 ouvidos pra gente para escutar e o que você acha que é bom, registra. O que não acha que é bom, deixa passar, né? Certo? Mas no fim do dia, se viver na neurose, do tipo, putz, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Legal, pra quê? Para poder viver até 100 anos. Legal. Mas você vai ficar sofrendo dos seus 50 até os 100, é isso? Para poder chegar no 100? Faz sentido? Então acho que tem tudo uma ponderação sobre, né? Então, tem um monte de reflexão aqui nessa conversa que nós tivemos. Eu queria te agradecer, porque acho que tem bastante provocação aqui pra gente levar adiante, viu? Tá joia. Eu que agradeço vocês aí, foi muito bom. Você se sente temperado no seu cérebro socratiano de alguma forma com esse papo? Sim, eu teve um episódio que eu até ouvi de vocês que eu queria recomendar aí para quem está ouvindo, que é sobre conhecimento e sabedoria. Né? Que a gente fez com o Ricardo Fara, acho. Isso, ele é sensacional. E foi muito bom. Né? Ele vai ficar feliz de ouvir isso, viu? Muito feliz. E a gente resvalou um pouco em algumas coisas que vocês trataram ali, né? Do conhecimento enciclopédico e de como aplicá-lo, né? Então acho que esse papo de longevidade ele vem no contexto mais de sabedoria, né? Total. O conhecimento que as Blue Zones trouxeram para nós estava presente o tempo todo, né? É difícil acreditar que precisou de uma pesquisa, né? Para concluir isso. Para chegar ao óbvio, né? Então que vivamos de forma mais sábia. Maravilha. João, muito obrigado. Obrigado pela participação, por aceitar o convite. A gente sai muito edificado aqui dessa conversa. Obrigado a todos. E eu desejo que a gente tenha uma vida longa e muita vida dentro desses próximos anos que a gente vai ter. Valeu. Né? Até o próximo. Valeu.